a lei reversibilidade, que é o mesmo dizer que é a lei da oração. Neville relata isso no livro dele, Oração, a Arte de Acreditar. E nesse podcast a gente vai estar explanando um pouco sobre o que ele relata nesse trecho do livro dele. E você vai ter uma visão um pouco maior do que é realmente uma oração e de como ela tem que ser feita. E é isso que eu quero que você aprenda e não fique à mercê de outras pessoas. Então vamos para o texto do livro de Neville. A oração é uma arte e requer prática. O primeiro requisito é a imaginação controlada. Cerimônias e vãs repetições são alheias à oração. O exercício exige tranquilidade e paz de espírito, pois isso, abre aspas, não use repetições vãs, fecha aspas, pois a oração é feita em sigilo e, abre aspas, aquilo o que o teu Pai vê em segredo lhe será dado abertamente em recompensa, fecha aspas. As cerimônias habitualmente usadas na oração nada mais são do que meras superstições que foram inventadas para dar um ar de solenidade à oração. Aqueles que praticam a arte de orar muitas vezes são ignorantes nas leis que a regem. Eles atribuem os resultados obtidos aos rituais e não ao espírito. A essência da oração é a fé, mas a fé deve estar permeada de entendimento para que este seja transmitido junto à oração, que por si só, a princípio, não o possui. Abre aspas. Portanto, busquei a sabedoria, e com a sua obtenção, busquei o entendimento, fecha aspas. Este livro é uma tentativa de fazer o desconhecido ser conhecido, apontando as condições nas quais as orações são atendidas e que, sem as quais, não poderão ser. Ele define as condições que regem a oração em lei, que simplesmente são uma generalização das nossas observações. A lei universal da reversibilidade é a base na qual estas alegações se estabelecem. O movimento mecânico causado pela fala foi descoberto há muito tempo antes que um dia alguém sonhasse com a possibilidade de uma transformação inversa, ou seja, a reprodução da fala através do movimento mecânico, ou fonógrafo, fecha parênteses. Por um longo tempo, a eletricidade foi produzida pela fricção, sem nunca se pensar que a fricção, por sua vez, poderia ser produzida pela eletricidade, abre parênteses, o motor elétrico, fecha parênteses. Mesmo que o homem não seja bem sucedido em reverter a transformação de uma força, ele sabe, no entanto, que todas as transformações de forças são reversíveis. Se o calor pode produzir movimentos mecânicos, então o movimento mecânico pode produzir calor. Se a eletricidade produz magnetismo, então o magnetismo também pode produzir eletricidade. Se a voz pode produzir vibrações ondulatórias, então tais vibrações ondulatórias podem produzir a voz. E assim por diante. Causa e efeito, energia e matéria, ação e reação são iguais e conversíveis entre si. Esta lei é de suma importância, pois ela permite prever a transformação inversa, uma vez
que a transformação direta seja conhecida. Se você sabe a sensação que você sentiria ao realizar o seu objetivo, então, inversamente, você sabe qual objetivo realizar para sentir tal sensação. A instrução para orar, acreditando que você já possui o que você pede, é baseada no conhecimento da lei da transformação inversa. Se a realização da sua oração produz em você um sentimento definido ou um estado de consciência, então, inversamente, este sentimento definido ou estado de consciência irá produzir a realização da sua oração, porque todas as transformações de forças são reversíveis e por isso você sempre deve assumir o sentimento de ter o seu desejo realizado. Você deve despertar dentro de você a sensação de que você é e possui aquilo que até então você desejou ser ou possuir. Isso é facilmente feito ao contemplar a alegria que você sentiria no caso de seu objetivo fosse realizado, a tal ponto que você respire, se mova e viva na sensação da realização do seu desejo. O sentimento da realização do seu desejo, se assumido e mantido, deve observar o estado que o criou. Esta lei explica por quê. Abre aspas. A fé é a substância das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Fecha aspas. E por quê? Abre aspas. Ele chama as coisas que não são vistas como se fosse, e o que é invisível torna-se-á visível. Fecha aspas. Assuma o sentimento de que o seu pedido está realizado e mantenha firme neste sentimento até que aquilo que você sente seja manifestado. Se um acontecimento físico pode produzir um estado psicológico, então um estado psicológico pode produzir um acontecimento físico. Se o efeito A pode ser produzido pela causa B, então, inversamente, o efeito B pode ser produzido pela causa A. Abre aspas. Portanto, vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tenhais fé que já recebestes, e assim vos sucederá. Fecha aspas. Está em Marcos 11, versículo 24. Bom, pessoal, não esqueça de dar o like, de compartilhar no grupo do WhatsApp, no grupo do Telegram, e clique aí no joinha para que o YouTube veja como relevante e também possa divulgar esse podcast para outras pessoas. E se você realmente vê que tem alguma pessoa, um amigo seu ou amiga que está precisando de ouvir este áudio, este podcast, passe para essa pessoa, porque assim como eu estou aprendendo, passando para vocês, deixando aqui esse conteúdo de Neville Goddard, que é importantíssimo, faça o mesmo para uma outra pessoa, pois com certeza essa pessoa está precisando disso, está precisando de ouvir isso. E olha só, voltando aqui no texto do Neville, o que a gente precisa entender que Neville está querendo dizer ali nesse texto é o seguinte: um dos pontos mais importantes desse texto, além de você visualizar o seu desejo realizado, como ele já fala isso em todos os livros dele, e isso é um fato verdadeiro, é necessário que você tenha a consistência. Se você não tiver a consistência, fica, vamos dizer que impossível de você conseguir obter seu resultado. Porque a sensação, o que vai te roubar essa consistência é o seu dia a dia. Porque você está, às vezes, numa situação em que não dá para você realmente aí, visualizar, ver, e aquele sentimento de angústia, de impotência,
acaba te sufocando. É isso que você tem que eliminar. É isso que você tem que mostrar felicidade num sonho seu, em que você tem dentro de você, em que mostra que você realmente está ali sonhando de verdade. Porque como você ouve esse podcast, você vai entender. Ouve mais vezes, você deixou de captar algo, porque é um trecho bem extenso, e eu acho que não precisava de eu parar para explicar no meio do texto, porque é muito bem explicado ali quando ele detalha sobre as leis e sobre como funciona isso. Então, por isso eu não fiquei comentando no meio do texto, porque é muito autoexplicativo. Agora, uma coisa que eu vou deixar bem claro para você seguir é ter constância. Você, quando for dormir, a hora que você for dormir, vai lá, faz a sua mentalização, visualize aquele sonho seu e você vivendo aquele sonho. Como é o sentimento de você estar vivendo aquele sonho? Não de ser uma terceira pessoa, mas você está vivenciando ter uma empresa, está vivenciando estar num trabalho mais digno, de um salário mais digno. O que você faria se você tivesse? Como você se sentiria se você tivesse um trabalho mais digno, de um salário melhor, de uma condição melhor para sua família? Como você se sentiria? Qual o sentimento você passaria para sua esposa, para os seus filhos? Como seria isso? É isso que você tem que usar na sua mente quando for fazer a sua imaginação, a sua oração, porque essa oração é que vai te trazer resultado. Um forte abraço e até o próximo vídeo.